Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral de linha sobre funções, que diz o seguinte: integre a função f de x, y, z, que é igual a x menos 3y² mais z, sobre o segmento de reta C unindo a origem ao ponto 1, 1, 1. Ou seja, vamos calcular uma integral de linha de uma função em um segmento de reta no nosso espaço tridimensional x, y, z. Uma integral de linha, uma integral de linha sobre uma função, ela tem a seguinte forma: é uma integral de uma curva C, de uma função f de x, y, z, ds, onde o ds é o diferencial dessa curva. Bem, como que nós resolvemos uma integral de linha desse tipo? Nós transformamos essa integral de linha em uma integral definida, uma integral de a até b, em termos de t, usando a seguinte formulazinha. Isso aqui vai ser igual a uma integral de a até b de uma função f em que o x é dado em termos de t, o y é dado em termos de t, o z é dado em termos de t, vezes o ds, que vai ser o módulo do r' de t dt. Bem, essa é a forma da nossa integral definida, integral de a até b, que vai dar o valor dessa integral de linha. Quem que é esse r' de t? R de t é a parametrização desse segmento de reta. Lembra que a integral é sobre uma curva, então nós temos a curva na sua forma parametrizada, ou seja, o r de t é a função deste segmento de reta em que o x é dado em termos de t, o y é dado em termos de t e o z também é dado em termos de t. E a partir daqui nós tiramos as derivadas, a partir daqui nós tiramos o nosso r' de t. Quem que vai ser o r' de t? Se o x é dado em termos de t, nós vamos ter a derivada de x em relação a t, a derivada de y em relação a t e a derivada de z em relação a t. Lembra que isso aqui é um módulo, Lembra que o módulo de r' de t é o módulo de um vetor. Então o nosso r de t, na verdade, nosso r de t, ele é um x em termos de t i mais y em termos de t j mais z em termos de t k. E aí nós vamos começar a resolver o nosso exercício, Começar a resolver o nosso exercício a partir dessa parametrização desse segmento de reta C unindo a origem ao ponto 1, 1, 1. Ou seja, um segmento de reta que parte de um ponto inicial O, a origem, e vai até um ponto P, que é o nosso ponto P, 1, 1, 1. Lembre-se, esse segmento de reta, ele é um pedaço de uma reta, Ele é um pedaço de uma reta que pode ter suas equações paramétricas determinadas. Por exemplo, eu tenho uma reta R aqui, que a gente pode chamar de reta R suporte do segmento de reta OP, de tal forma que eu posso determinar as equações paramétricas dessa reta R. Perceba que equações paramétricas, para você determinar uma equação paramétrica, você tem que ter um ponto e um vetor, que é o vetor diretor, O vetor diretor daquela reta. E no nosso caso aqui, é importante observar que o vetor diretor ele tem um sentido. E o sentido deve obedecer o sentido da nossa integral de linha. Perceba que a nossa integral de linha parte da origem,
ela parte da origem ao ponto 1, 1, 1. Então o nosso vetor diretor é o vetor que tem esse sentido aqui. Esse vetor, né, o vetor nesse sentido, é o nosso vetor diretor V dessa reta R, que parte da origem O até o ponto P. Então nós temos um vetor V aqui, um vetor V, que é o vetor OP, que é o P menos O, que vai ser o ponto P, que é o 1, 1, 1, menos a origem, que é 0, 0, 0. 1, 1, 1 menos 0, 0, 0 é o próprio 1, 1, 1. E a partir daqui nós tiramos a nossa equação paramétrica dessa reta R. Perceba que essa reta R aqui, ó, essa reta R, ela tem por equações paramétricas o x, o y e o z, dado em termos de um parâmetro. Como eu quero aproveitar essa equação para transformá-la no nosso R de t, então o parâmetro que eu vou usar, a letra que eu vou usar para o parâmetro, é a letra t. Então x em termos de t, y em termos de t e o z em termos de t. E é aqui da equação paramétrica da reta que eu vou tirar o nosso R de t. Depois calcular o R' de t, né? Como é que é a equação paramétrica? A equação paramétrica vai ser igual a... Perceba que é o ponto mais um múltiplo do vetor. Então é o ponto partindo da origem, 0, 0, 0, mais t vezes o vetor. T vezes 1, né? Para a coordenada x, primeiro componente, t vezes 1, t, 0 mais t vezes 1, t, 0 mais t vezes 1, t. Então nós temos que as nossas equações, né, as nossas equações paramétricas da reta R são x igual a t, y igual a t e z igual a t. E aí nós tiramos o nosso R de t, né? Lembra que o nosso R de t, ele é o x em termos de t vezes i. Então o x em termos de t é o próprio t, então t vezes i, mais o y em termos de t vezes j, o y em termos de t é o próprio t, t vezes j, mais o z em termos de t vezes k, o z em termos de t é o próprio t, mais t vezes k. E aqui nós tiramos também o nosso R' de t, né? Lembra, o R' de t, ele vai ser a derivada de x de t em relação a t, a derivada de y de t em relação a t, a derivada de z de t em relação a t. Então a derivada de t em relação a t é 1, 1i. Derivada de t em relação a t é 1, 1j. Derivada de t em relação a t é 1, 1k. Tendo R' de t, nós podemos calcular o módulo do R' de t. Quem vai ser o módulo do R' de t? O módulo desse vetor, que é o vetor 1, 1, 1. Perceba que é o vetor diretor da reta, né? Fazendo o nosso cálculo aqui do módulo desse vetor, isso vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 3. Então nós temos aqui o módulo de R' de t. Bem, então nós já temos esse elemento da nossa integral. O x em termos de t, nós sabemos que é o próprio t. O y em termos de t, nós sabemos que é o próprio t. O z em termos de t, nós sabemos que é o próprio t. Então nós já temos elementos para montar a nossa integral. Agora falta o intervalo de variação. Lembre que o x, né, o x é o próprio t. E o x varia de 0, que ele sai da origem, né? Na origem a coordenada x é 0, até o ponto P, onde a coordenada é 1. Então o nosso t, ele varia de 0, né? 0, menor ou igual a t, menor ou igual a 1.
Com isso tudo, nós podemos já montar a nossa integral de linha. Vamos ver como é que fica a nossa integral de linha. A nossa integral de linha vai ter o seguinte aspecto. A integral em uma curva C desta função, né, que é o x, menos 3y quadrado, mais e ds, que vai ser uma integral de a até b. Lembra que nosso parâmetro t, que é o que foi usado aqui na parametrização, vai de 0 até 1. Então, integral de 0 até 1 da nossa função, né, da nossa função f de x, y, z, porém agora com x, y, z dado em termos de t. Lembra que o x em termos de t é o 0 mais t, o próprio t. Então, t menos 3 vezes y é igual a t também, menos 3 vezes t ao quadrado, mais z, lembra que o z também é igual a t, vezes o módulo de r' de t, que é a raiz de 3, dt. Então essa é a integral, né? Essa é a integral definida, a integral de a até b em termos de t, que vai nos dar o valor dessa integral de linha. Então essa integral aqui vai ser resolvida para poder achar o valor dessa integral de linha. Bem, raiz de 3 é uma constante, t mais t é 2t, então a nossa integral vai ficar com o seguinte aspecto. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes a integral de 0 até 1 de t mais t, 2t menos 3t quadrado dt. Nós temos aqui uma integral de potências, né? Lembra que integral de potência é integral de t elevado a n. Integral de t elevado a n é t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, a integral de t elevado à primeira potência é t ao quadrado sobre 2. Integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. E com isso nós temos, né, a seguinte aplicação do teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes integral de 2t é 2t quadrado sobre 2 menos a integral de 3t quadrado, que é 3t ao cubo sobre 3. Tudo isso no intervalo de 0 até 1. Então nós temos aí a nossa integral. Nós vamos fazer uma pequena simplificação, né? Esse 2 aqui vai desaparecer, esse 3 aqui também vai desaparecer. E nós vamos ter que raiz de 3, né? E raiz de 3 multiplica t quadrado menos t ao cubo, né? No intervalo de 0 até 1. Bem, uma vez que você descobriu o seu antidiferencial, né? Você descobriu aqui a primitiva da função, que é o antidiferencial ou a antiderivada com a constante c igual a 0, nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, fazer f de b menos f de a. Lembra que o f de b é t igual a 1 e o f de a é t igual a 0. E a raiz de 3, né, com a constante que nós tiramos da integral, né, uma constante que multiplica, nós tiramos da integral, a constante vai multiplicar essa diferença. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então nós vamos ter raiz de 3, que multiplica f de b, que é 1 ao quadrado, menos 1 ao cubo, né, f de b, menos f de a, que é 0 ao quadrado, menos 0 ao cubo. Que vai ser igual a, lembra, 0 ao quadrado é 0, 0 menos 0 é 0, essa parcela aqui desaparece. 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, 1 menos 1 é 0, essa parcela aqui também desaparece. Então isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes 0
que é igual a zero. Então nós temos o resultado aí dessa integral de linha sobre uma função. Lembra? A integral de f de x, y, z, dx menos 3y² mais z. Nesse segmento de reta unindo da origem ao ponto 1, 1, 1, o valor dessa integral é zero. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.